Influência do magnetismo e infravermelho longo na estrutura molecular da água e sua aplicação na agricultura. Por que isto? Porque nós descobrimos, mediante um aparelho chamado GDV, que mede a energia quântica, e é uma palavra que os cientistas não gostam que a gente use, quântico, mas é o que melhor define a sua aplicabilidade aqui na agricultura. Nós fizemos uma medição com o Dr. Bonato, e essa medição colocamos numa jarra de água, aí que nós vimos a influência do meio ambiente e do oxigênio que existe no meio. Colocamos uma jarra de água e o aparelho dentro. E foi medindo de 15 em 15 minutos a energia e como ela se processava, subindo, né, atuando na água. E fazendo isso de 15 em 15 minutos, imagina, foram 6 vezes 4, 24, 25 medidas. Então foram horas e horas. E no final de 6 horas e meia, mais ou menos, a gente percebeu, 6 horas e 15 minutos exatamente, desapareceu a energia. E a gente não sabia por quê. Na verdade, ela estabilizou. E essa energia, quando ela se estabiliza, parece que vira uma água comum. O efeito se perde, aparentemente. Mas, na verdade, é que o efeito do magnetismo permanece na água. E a curva, ela não continua subindo, ela fica reta. Né? Da influência do magnetismo e do infravermelho longo. O que nós descobrimos é que aqui, com a água mineral tratada, nós utilizamos 3 tipos de água. Água mineral, água de osmose reversa, que seria uma água que a gente utiliza no laboratório, é uma água mais pura, sem minerais, sem a influência dos minerais. Fazemos ela passar por um aparelho chamado de osmose reversa, e ele tem umas membranas onde ele vai retirando todos os minerais, ou a maioria deles, 96, 97, 98%. Sempre fica alguma coisa lá que não é possível retirar. E água comum, mas água mineral tratada e água comum. Água de osmose reversa e água de torneira. São 3 tipos de água. Então, isto aqui é considerado 6 tratamentos. Nós fizemos isto porque nós observamos que quando a água foi retirada do subsolo, ela vem, nós medimos o pH, e ela vem depois de um tempo de estar fora do subsolo, a água que nós medimos tinha 6,98 de pH. Abaixo do neutro, que seria 7. Após 15 minutos de estarmos colocando o aparelho, 15, 20 minutos, esse pH chegou a 8,3. Aumentou o pH. Ele serve para aumentar o pH? Não. Porque depois de 45 minutos, o pH se estabilizou em 7,6. E não se mexeu mais com o aparelho dentro. Aí nós percebemos e entendemos que o que acontece de fato é que este aparelho, o Fortimag, ele tem a capacidade de devolver a água que nós tomamos, o mesmo pH que tinha quando estava no subsolo. Esse é um dado muito importante que vocês vão levar e falar para as pessoas com certeza, que vai ajudar muito. Então, vai corrigir aquele dado de que ele aumentava o pH. Não, ele devolve a sua condição estrutural à água. Que outra condição estrutural devolve? Nós percebemos que quando retiramos essa água do subsolo, depois de 6 horas e 15 minutos de ser colocada numa garrafa ou numa caixa de água,
ela vem moléculas simples, onde tem 2 hidrogênios na ponta ligados a um oxigênio, por uma ligação que é chamada de pontes químicas. Essas ligações químicas unem o hidrogênio, os 2 hidrogênios, a esse oxigênio. Depois de 6 horas e 15 minutos, por dedução, nós vimos de que essas moléculas simples começam a se agregar e se juntar umas com outras e vão formando o que alguns de vocês já conhecem como clusters. Ainda não é um nome cientificamente aceito porque não é comprovado. Então nós eu fui falar isto com alguns professores de física e nós chegamos à conclusão de que ele me pediu para não falar em clusters e se falar em agregados, né? Agregados moleculares. E esses agregados moleculares vão se juntando e formam uma coisa parecida com um cacho de uva, que vocês já devem ter visto. Se esse monte de moléculas que estão aí conseguem similar a 10 pessoas do meu porte, querendo passar ao mesmo tempo por uma porta pequena. Não tem jeito. Tem que passar um por um. E, como eles estão ligados, tem momento em que nem todos passam. Quando este aparelho entra na água, na nossa garrafa de água, e ele começa a fazer o mesmo efeito que o infravermelho longo e o magnetismo que tem na Terra sobre a água, ele começa a separar aquelas ligações, aqueles agregados, e começa a fazer com que se tornem moléculas simples de novo. Ao se tornar moléculas simples novamente, e você ingere, eu não quero me referir, porque não é meu tema ser humano nem animal, mas vegetal. Mas é uma comparação. Quando nós aplicamos essa água com moléculas simples aqui, em água tratada, a velocidade com que esta semente germina é aproximadamente de 5 a 6 horas. Sementes de sorgo. Demora 5 a 6 horas para penetrar no tecido da semente, pelos microporos que ela tem no seu tecido, pelo local do hilo onde sai a radícula, a primeira raiz, e ela vai penetrando e hidratando mais rapidamente a semente, de tal maneira que ela consegue penetrar e em 5 a 6 horas aproximadamente, esta semente começa a germinar. Como é que eu fiz isso? Isso foi um teste muito rápido. A gente tem feito tantos testes e eu tenho perdido um monte de resultados porque eu achava que não tinha ficado bom. Então eu jogava fora. Aí eu pegava, fazia outro experimento e este não deu resultado. E eu jogava fora. Até que o doutor Bonato e outros doutores, e a minha esposa que é doutora, me falaram, cadê os outros resultados? Aí eu falei, joguei fora. Eu falei, vixe, você jogou fora um monte de dados aí que tinha para muito tempo. Porque qualquer resultado em pesquisa, mesmo sendo negativo, é um resultado. Porque ele vai me dar base para eu não errar. Ele vai me dar base para eu buscar outras portas conforme o resultado que eu tive. Aí, este último experimento que eu montei e que já trouxe os dados, e eles me mostraram, eu fui analisando de hora em hora, montei ele 6 horas da manhã, só que a preparação levou vários dias. E 6 horas da manhã, eu deixei tudo pronto para no dia seguinte eu fazer isso nesse horário. Começamos a aplicar a água às 6 horas e nós fazíamos leitura de hora em hora. Só depois de 5 para 6 horas que este aqui começou a germinar. As radículas começaram a aparecer. Vocês aqui podem observar, aqui tem um pontinho, não sei se dá para ver, ligeiramente branco. Este aqui já dá para ver, né? Mas este aqui, quando apontava isto aqui,
dava para ver exatamente que ele tinha germinado, tinha rompido aquela cutícula que envolve a semente. De 5 a 6 horas. Aqui demorou 12 horas. De 11 a 12 horas. Essa é a diferença. Com água mineral, água muito boa, é água muito boa aqui do Paraná. Pode falar na água do... Pode, né? É água Arofino. Então é uma água com 8,3, 8,4, 8,6 de pH. Ou seja, é uma água muito boa. Uma água alcalina. E esta é uma água corrigida, melhor ainda. Só que esta aqui, supostamente na fonte, a 25 graus. Ah, esse é um detalhe. Antes que eu me esqueça, vou mencionar agora. Gente, falta 5 minutos. Pelo amor de Deus. Aqui é para 40, viu, Bruno? Aí, a 25 graus, ela é engarrafada. Por que engarrafada? E ainda diz assim, pH 8,4. O que acontece quando esta água fica 3 meses na prateleira de um supermercado, de uma loja, você vai lá e compra e bebe? O pH já caiu. E mais ainda, quando você bebe aquela água gostosa, gelada, que é uma coisa louca, não é? Você pensa que você está tomando... Que saciedade, que coisa agradável tirar a sede. Você está passando por colocando em aperto o teu organismo. Porque o normal é você tomar água a 25 graus, a 20 graus, a 15 graus, e não gelada. Estupidamente gelada, como dizem aqui, né? Porque o efeito vai ser retardado, o efeito do magnetismo que se dá. Como é que descobrimos isso? Eu vou mostrar mais para frente. Aqui, com água com osmose reversa, tratada, e água, isso é água sem minerais. Aqui, demorou um pouquinho mais. Se o outro deu 11 horas, mais ou menos, para começar a germinar, aqui deu 12 horas. Agora, um detalhe desta água com osmose reversa. Ela está sem minerais, certo? Os testes que nós fizemos da análise química de laboratório dos 3 tipos de água, água de mineral, água de osmose reversa e água de torneira da universidade, os 3 tipos de água mostraram que há um componente, faz parte da água, uma concentração de minerais que o nosso aparelho de osmose reversa não consegue retirar. E aumentou a concentração de minerais. Não é que aumentou a concentração de minerais, perdão. Os minerais já existem ali. Mas os nossos aparelhos que fazem a leitura de quanto tem na composição de minerais não conseguem fazer essa leitura. Então, o que o aparelho Fortimag faz? Esse aparelho, ele traz ou dá capacidade e condição à água de fazer aparecer a concentração de minerais que efetivamente ela tem. Ou seja, é como se disponibilizasse os minerais de uma forma que quando é colocado na planta, a planta consiga absorver. Entende? Ele, é como se houvesse uma... Estou falando é como se, porque a gente tem algo muito novo. Temos que submeter isso à comprovação, mas o caminho já está aberto, o caminho está nos dizendo que há futuro nisso. Tem um professor, doutor em física, doutor Maurício de Mello, está me ajudando com isso também. Ele não acreditava nisso, mas quando ele começou a observar isto aqui, ele ficou surpreso. Na análise do laboratorial no Departamento de Química da Universidade de Maringá, ele manifestou que nós temos... Gente, 1 minuto e 42. Nós temos... deu um resultado com água de torneira, condutividade elétrica 122. Depois do aparelho Fortimag ter sido colocada na água de torneira, chegou a 287.
Entendeu? 287 a condutividade elétrica. Então, quando vocês fazem... Vocês me perdoem, tá? Requer mais tempo isso aqui. 122 para 287, a condutividade elétrica da água. Quando vocês fazem aquele... Desculpa, voltando àquela fotografia da hortelã, então doutor, o senhor acha que é a condutividade elétrica, é a água em si, ou a quantidade de minerais que ela libera? Qual é a função, ou os três, que dá essa diferença? É o conjunto, mas o mais eficaz é que o aparelho dentro da água, ele desagrega as moléculas e torna ela molécula simples e não mais agregada. Os grupos de moléculas já estão desagregados. Então a capacidade de penetração dessa água é muito maior. Porque existe em cima das folhas aqui, existe em cima das folhas um negócio que eu estudei 30 anos atrás na agronomia e voltei 2 anos e meio para fazer mestrado, e eu não sabia disso. Existem microporos aqui. E esses mesmos microporos existem também na nossa pele. De tal maneira que eu tenho visto casos no meio da fazenda, quando tem pessoas que vão nas fazendas comigo e são picados por borrachudo ou por outros animais e criam umas alergias muito fortes e a pessoa tem que sair disparada porque está sendo picada, alguma coisa atrai nela esses animais. Eu descobri que aplicando dessa água na pele, tira aquele incômodo, a alergia. Entendeu? Vocês, alguns, já devem ter essa experiência. Então, o que ocorre com isso aqui? Quando você aplica dessa água? Ele penetra, essa água penetra e cria autodefesas no teu organismo, ele equilibra aquele local. E essa mesma coisa ocorre nas plantas. Parece que cria, eu digo parece porque não está comprovado, parece que cria uma condição na planta dela produzir o que é chamado na planta de fitoalexina, que são enzimas que utiliza a planta para se defender de qualquer ataque. E em nenhum momento o senhor colocou via folha, né? Tudo via solo. Via solo. E ela absorve pela raiz. Não foi pelos estômagos? Não foi. Todo pela raiz. Aí tem uns resultados fantásticos, por exemplo, de evaporação, de transpiração e de evapotranspiração do solo e da planta. Onde que a teoria diz que uma água magnetizada, ela se evapora muito mais rápido. Foi o contrário com o nosso experimento em evaporação diretamente no solo. Foi o contrário. Entendeu? Então é um negócio doido, que tem hora que eu diz, agora acertei, mas não acertei. O negócio está muito longe de ser alcançado. Aí o Daniel, Leonel, o pessoal está pedindo resultado. Eu falei, Daniel, não é padaria. Falo para o pessoal ter um pouco de paciência. Aí ele fala assim, então você vai lá explicar, por isso que eu estou aqui. Entendeu? E você ia falar do teste? Eu preciso falar sobre a parte do inseto. Eu vendi em Rondônia no ano passado, uns aparelhos lá. Eu disse para o meu amigo... Obrigado. Eu disse para o meu amigo... Alô? Eu disse para o meu amigo lá de Rondônia que adquiriu esse aparelho. E aí eu disse para ele que quando o inseto picasse, que poderia bater a água em cima, que a dor e o inchaço não deixava aumentar. Aí, então, eu vendi o aparelho, retornei para minha cidade, que eu sou de Campo Grande. Aí, o que acontece? Quando ele foi cortar um cacho de banana lá na bananeira, então tinha aquele marimbondo tatu. É um marimbondo mais brabo que existe. Conheço, a minha orelha conhece. Pois é. Aí, o que acontece? Ele pegou e ligou para mim e disse assim, irmão José, aquele marimbondo tatu me picou, e aí eu passei a água na mesma da hora que ele picou, e arrancou a dor, o veneno, e não deixou inchar.
Então, isso aí, para mim, eu vou te falar a verdade, é uma coisa que você me falou, que eu estou passando para todos os meus amigos aqui, que realmente essa água faz uma grande diferença com esse aparelho. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Olha, obrigado, meu irmão. Isso aí não tem preço que pague. Mas quando eu vi que o que ele faz, eu vi isso na minha mãe, na minha sobrinha, nos meus amigos, nos meus colegas, na minha esposa, na minha filha, em mim mesmo, eu disse, eu tenho que divulgar isso. Porque eu estou mais dedicado à pesquisa. É caro fazer pesquisa. É muito caro fazer pesquisa. Só para vocês terem uma ideia, Daniel nos ajudou com um aparelho aí, R$5.000. Mas o aparelho que eu queria que ele comprasse custa 75 mil. Entendeu? Para poder penetrar e dizer, gente, isso é assim. Porque agora eu suspeito, mas eu não tenho como comprovar isso. Então eu estou falando hipóteses aqui. Doutor, seu tempo é escasso, mas eu queria perguntar se nesse solo aí, qual é a composição química desse solo aí? E deste aqui eu não sei te dizer, porque isso aqui foi na Guatemala. E foi feito de forma empírica, e eu quis trazer isto aqui para vocês verem isto. Mas Saber que os dois solos são iguais. são iguais, são perfeitamente iguais. Agora, o solo onde eu fiz este experimento, aqui, que já o repetiu o Bruno, vocês podem ver sorgo e substrato. Certo? Aí vocês podem observar aqui, este aqui com água comum e com água corrigida. Olha onde vai a raiz. Desenvolve a raiz. Maior quantidade. Aqui tem 19 dias sem água. E ela está em pé. Olha aqui. Aqui está mais longe. Aqui há uma parede que nós fizemos de... como chama aquele... de acrílico. Obrigado. E olha aqui, esta está em pé também. Mas esta aqui está tratada com água comum. Mas está perto e de alguma maneira a energia de forma não mensurável, ou seja, quântica, ela consegue aproveitar disso. Olha onde está a raiz. Percebe? Então essa planta está aproveitando, está tirando cola daqui, está aproveitando. Entendeu? Está roubando do vizinho. E a outra não. A outra que está longe, olha a distância. Mas esta aqui já está aqui embaixo. Ó. Então, perdão. Só tirando uma dúvida. Eu fiz vários experimentos com a semente de feijão vermelha, onde usei a água não corrigida, o algodão ficava com cor. E onde usava a corrigida, sempre branquinho, do jeito que eu iniciei. O que se pode concluir a respeito disso? Eu imaginei, não sei se o senhor concorda, que talvez a outra, a corrigida, fixe até a cor da semente e mantenha as propriedades. Poderia ser isso? Sim, a cor não é à toa que está ali. Deus, de alguma maneira, fez isso para protegê-la. E a água corrigida aproveita tudo isso para proteger e impedir. Eu trouxe, infelizmente não trouxe fotos dos slides onde nós fazemos plantas de milho, igual estavam estas outras aqui, e deixamos elas crescerem. E os fungos que estavam envolvendo a semente estavam presentes, sabe? Mas não se aproximava, parece que tinha uma força. Exatamente. Em 3 dias terminou o feijão da água corrigida, e o outro demorou quase 12 dias. E eu coloquei essa foto no grupo dos grupos, que a água corrigida estava com um palmo de altura e a outra simplesmente abriu as folhinhas do feijão. Pode ir. Voltando a falar, então, eu sou Clarice, lá de Corupá, Santa Catarina. Eu tenho feito experimentos muitos com os grãos de feijão, a semente. A água não corrigida, em todos os testes que eu fiz, o algodão ficava sujo, parecendo assim que a semente soltou a cor no algodão. E aonde eu uso a água corrigida, ficou branquinho, do jeito que eu iniciei o
o experimento. Outra coisa, em 3 dias, na água corrigida, 10 grãos em cada experimento. Na água corrigida, 7 grãos abriram a semente e abriu as 2 folhinhas iniciais com 3 dias, enquanto que na outra, nenhum. Aí, no 7º dia, com água corrigida, abriram os 10, ou seja, 100% de germinação, e no outro abriu 1. O que eu concluí também é porque não era o local mais adequado onde eu deixei, mas mesmo assim a água corrigida deu 100%. E o meu filho olhava para aquilo, ele falava: mãe, alguma coisa tem que ter aí. Porque ele todo dia, ele tem 22 anos, até ele está fazendo o TCC dele com água corrigida no curso de Engenharia Civil. E ele está acompanhando das plantas também. Então, nós dois acompanhávamos assim, e a gente concluiu mais ou menos isso: a coloração só pode ser que ela liberou na água não corrigida devido a essa capacidade que a água tem de manter, de segurar as propriedades. Exatamente. Leonel. Quantos minutos tem? Mais 5? Acabou? Então deixa as considerações finais aqui. Alface, foi por isso que nós começamos, de fato, quando o professor de física, o professor Bonato, em fisiologia vegetal, chegou a 46 graus no meio ambiente. Só que no solo estava 70, 72. Colocamos o termômetro, no solo estava 72, no meio ambiente estava 46. E deu isto. Colocando água, 400 ml, 480 mililitros de manhã, 9 horas da manhã, e 480 mililitros às 16 horas da tarde, às 4 horas da tarde. Quando chegamos lá, as plantas com água comum estavam assim. Com água Forte Mag estava assim. Todas. Isto aqui, alguém sabe como chama? Eu não sabia. A minha esposa me puxou as orelhas porque ela foi viajar, agora está em Berlim, na Alemanha, dando uma palestra. Ela tinha ido dar uma palestra, eu não lembro aonde, e 10 dias depois, 9 dias depois, chega em casa e a planta dela estava assim. Eu tinha esquecido de colocar água. Aí falou assim: se a minha planta está assim, e eu deixei uma na UEM, na universidade, no meu laboratório, imagina como está aquela. Que falta de consideração da sua parte não colocar água na minha planta. E eu passava do lado dele e não colocava, não via. Eu colocava em todas as outras, menos nela. Mas graças a Deus, quando ela chegou na universidade, no laboratório dela, que ela só colocou o que restou da garrafa dela, que foi menos de 300 ml, vai. Estava assim, ó. Esta aqui é da universidade e esta aqui de casa. A partir daquele dia, ela passou a colocar água só corrigida lá em casa. Este é o experimento o último que nós montamos, e aqui tem um resultado negativo aparentemente. Desculpa. É o último experimento, está em andamento, mas nós tivemos um resultado diferente porque mudança de temperatura. Ficou frio, ficou 7 graus. Então ela aparentemente ficou mais roxa. Era verde no início, ficou roxa. A água estava mais gelada. Ela tem menos evapotranspiração, tem menos transpiração, tem menos evaporação. As temperaturas máximas e mínimas diárias do experimento estão em torno de 40 e 23. Enquanto que no outro chegou a 46 e até 72. Esse é o experimento, nós montamos. Estamos aí.
Essa é a Larissa, a doutora Larissa, que manda um oi para vocês. Ela que não pôde vir estar conosco aqui. Muito obrigado. Agradeço.